Irmãos queridos, quero convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 53. Se você estiver com a Bíblia no Salmo 14, você fará a mesma leitura. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus? Tomam-se de grande pavor onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Como você pode observar, a liturgia do culto desta noite, ela é exatamente o oposto do Salmo de número 14 ou o Salmo de número 53. Você pode observar de imediato, portanto, na leitura destes dois salmos que nós já fizemos, que eles são extremamente semelhantes, possuem semelhanças marcantes. No entanto, meus irmãos, nós encontramos diferenças significativas que nos fazem pensar. Primeiro, o Salmo de número 53 é um salmo didático para a instrução do povo de Deus. Existem, na verdade, meus irmãos, 13 salmos didáticos no Saltério, ou no livro dos Salmos. Portanto, salmos de instrução, chamados também no hebraico de maskil. E este é o sexto entre os 13 salmos de instrução. Para nós que, na verdade, não observamos os números, eles têm pouco ou quase nenhum significado para nós, mas para o judeu não. O judeu, quando lê os salmos nesta ordem, os números são extremamente reveladores para os judeus. O número 13, na tradição judaica, está conectado à rebelião, à apostasia. E o número 6 é o número do homem. De imediato, portanto, para o judeu, este salmo colocado onde está, o instrui sobre o homem em sua rebelião, em sua apostasia. Ainda que o Salmo de número 14 e o Salmo de número 53 tenham muito em comum em termos de conteúdo, são significativamente diferentes em termos de caráter. O Salmo de número 14 é um hino, um cântico sagrado. O Salmo de número 53, na verdade, já não é propriamente um hino. O Salmo de número 53 é um sermão. O Salmo 14 apresenta o veredito de Deus contra a iniquidade. E o Salmo de número 53 mostra agora a punição de Deus, a execução do veredito contra a iniquidade. O Salmo de número 14 fala a respeito da iniquidade do homem, e o Salmo de número 53 fala a respeito do homem da iniquidade. O Salmo de número 14 é um salmo judicial. O homem é levado ao tribunal de Deus e é declarado culpado.
O Salmo de número 53, por sua vez, é judicioso. O homem é pego em sua rebelião e condenado por sua impiedade. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos esses dois salmos, nós começamos a perceber que o Salmo de número 14 é interpretado por Romanos. E o Salmo de número 53 é interpretado no livro do Apocalipse. No Salmo de número 14, Deus é chamado 3 vezes de Jeová. No Salmo de número 53, ele é sempre, todas as vezes, as 7 vezes que aparece o nome de Deus, ele é chamado de Elohim. No Salmo de número 14, o homem destrona a Deus de seu coração e repudia qualquer conhecimento que Deus revela de si mesmo. No Salmo de número 53, por sua vez, o destronar de Deus é seguido agora do coroar da besta, o homem da iniquidade. Porque todo e qualquer conhecimento do Deus vivo e verdadeiro é suprimido. Deus é aqui nomeado como Elohim, ou melhor, o Deus Criador, ou o Deus transcendente, o Deus longínquo, o Deus abscôndito. Lembre-se que até mesmo os ateus algumas vezes, inadvertidamente e ilogicamente, proferem o nome de Deus. Na mente do ateu, ele certamente haverá de dizer: não creio em Deus, graças a Deus. Até agora nós vimos, meus irmãos, diferenças que são suficientes entre estes dois salmos, que são aparentemente iguais, para sabermos, meus irmãos, o porquê eles devem ser incluídos na palavra de Deus. Não é porque algo é semelhante que isso signifique que sejam idênticos. O Salmo 53 foi composto por Davi para ser cantado pelo mestre de canto. Isto é, este é um salmo incluído no repertório do coral do templo. Este salmo é essencialmente um sermão. Mas, meus irmãos, é um sermão cantado, que é, na verdade, uma das formas mais eficientes de fazer inculcar a verdade de Deus na mente humana. O fato é que são poucas as pessoas que já leram, por exemplo, os sermões de John Wesley, mas certamente você já cantou os hinos de Charles Wesley, irmão do João. Composto, portanto, pelo Charles, já ficou inculcado na sua mente vários destes hinos que certamente não ficaram quanto aos sermões de seu irmão. O Salmo de número 53 tem uma nota que não existe no Salmo de número 14. É a nota inserida nessa palavra hebraica, neginote, que significa juízos, e que nos apontam, portanto, essa palavra usada no Antigo Testamento nos aponta, portanto, para o fim de todas as eras. Há uma mudança significativa no texto do Salmo 53, se comparado com o Salmo de número 14. A mudança ocorre no verso de número 5 do Salmo de número 53, aonde estes juízos de Deus são descritos. O homem da rebelião haverá de ser aniquilado quando Deus enviar o seu Filho para ferir as hostes do maligno. A palavra neginote aparece 7 vezes nos Salmos, e aqui no Salmo de número 53 é encontrado pela 3ª vez. Claro que para você passa a coisa desapercebida, porque você não é judeu. Mas o judeu observaria isto com critério, com cuidado.
Na mente judaica, estes números também são extremamente significativos. O número 7 representa a Deus em sua perfeição. E o número 3, por sua vez, representa tudo aquilo que é real, é sólido, substancial. Esse salmo trata, portanto, da realidade de Deus, com o fato de que sua palavra haverá de ser cumprida substancialmente. As suas promessas são sólidas, porque Deus jura que virá o dia do julgamento. A sua palavra solidamente, substancialmente se cumprirá. Portanto, pode ficar tranquilo no seu coração, você que é um crente no Senhor Jesus Cristo e que espera este dia maravilhoso, a palavra de Deus se cumprirá. Este salmo nos apresenta 3 figuras para descrever o mundo. A primeira figura nos afirma que o mundo é ímpio, versículo de número 1 ao versículo de número 4. O salmo de número 14 trata da pecaminosidade humana em geral. No entanto, o salmo de número 53 trata especificamente de um pecado dos seres humanos, um pecado específico, aquele pecado de tentar tolamente destronar a Deus, rejeitar o governo de Deus sobre o universo, de conspirar a fim de entronizar a iniquidade, o pecado na pessoa do homem do pecado, tal como é descrito em detalhes no Salmo de número 2. Este salmo descreve 4 classes de pessoas que fazem tremular, portanto, a bandeira da besta. Primeiro, o homem nécio, o homem tolo, o homem insensato. Versículo de número 1. Diz o insensato, o tolo, o nécio, no seu coração. Portanto, é uma afirmação enraizada na alma. Ele afirma categoricamente. Não é porque ele não acredite, é porque ele não quer. Ele afirma: não há Deus. E como resultado desta afirmação, e provavelmente como necessitando esta afirmação, é pelo fato de que ele se corrompe e praticam iniquidades, já não há quem faça o bem. Um antigo comentário judaico, Targum, parafraseia esta passagem da seguinte maneira: o governo de Deus foi varrido de sobre a face da terra. E quando você pega o livro do Apocalipse, você observa que quando a besta se levanta sobre a terra, é assim que ocorre. O livro do Apocalipse não deixa dúvida sobre aquilo que ocorrerá. Os selos serão quebrados e as forças da iniquidade serão desatadas. Deus abandonará o homem às suas luxúrias. Deus abandonará o homem às suas paixões. Romanos capítulo de número 1. Deus entregará os seres humanos àquilo que os homens querem fazer em sua corrupção. Os homens dirão: rompamos, conforme diz o Salmo de número 2, rompamos de nós as suas algemas. Ou melhor, não queremos absolutamente o governo de Deus sobre nós. O governo de Deus é como algemas limitadoras. Deus já não governa mais sobre nós. A terra está livre do governo de Deus. Vamos fazer o que bem entendemos. Farão, portanto, aquilo que é iníquo, mas verão a sua iniquidade como algo justo. Afirmarão que a sua iniquidade é algo bom. Evidentemente Deus continua governando,
mas entrega estes homens a si mesmos. Os homens acabarão coroando a besta, como se esta fosse, na verdade, a sua libertação. O Senhor e Salvador da humanidade é o diabo. A segunda coisa apresentada são os conceitos falsos destes que afirmam não a Deus. Diz o insensato no seu coração: não a Deus. Uma afirmação, um conceito, portanto, falso. E pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos: as forças do ateísmo estão marchando mundo afora. Nunca houve, na verdade, tanta religiosidade sobre a face da terra. O espiritualismo está na crista da onda, mas o que está sendo urdido e planejado é que o Deus das Escrituras deve ser banido do pensamento humano. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de acompanhar a posse do presidente do maior e mais poderoso país do mundo. E a sua posse foi marcada por espiritualidade. No entanto, aquele presidente convocou representantes gays para fazer parte daquela cerimônia e deixou clara a sua agenda no seu discurso, que deve ser implementada a partir ali de Washington para o mundo afora. Eu não sei se vocês ouviram, orações foram feitas, nenhuma vez o nome de Cristo foi proferido. Dirigiram-se ao Deus etéreo, ao Deus impessoal, o Deus genérico, que inclua todas as religiões, mas que não se refira em absoluto ao Deus das Escrituras, o Deus revelado em Cristo. Não é propriamente o que falaram, é o que não falaram. Os agentes do imperialismo ateu estão trabalhando duro em toda parte, divulgando, portanto, o evangelho da incredulidade. Nenhuma nova roupagem estão, na verdade, proclamando, a não ser aquela que foi proclamada no passado, quando diziam: nossa propaganda necessariamente inclui a propaganda do ateísmo. Uma nova religião, portanto, meus irmãos, está surgindo. A religião da confiança no homem, a religião na sua bondade natural. Tudo o que é humano é bom. O homossexualismo é parte da nossa humanidade, portanto é bom. Recentemente, em reunião com um deputado gay, deputado federal, um senhor que se auto-intitulava pastor, brandiu a sua Bíblia em sua mão e disse: este é o livro que nós precisamos destruir. Segunda coisa é a conduta fútil que é apresentada aqui. Corrompem-se e praticam coisas abomináveis. O nosso século está preparado, meus irmãos, para receber o homem da iniquidade. O homem que incorporará, promoverá e glorificará todo tipo de paixão e de luxúria, que está latente no coração humano, mas que o pecado agora torna patente. Eu não sei se vocês observam que aquilo que nos envergonhava há poucos anos atrás é agora motivo de orgulho. O orgulho disto, o orgulho daquilo. Coisas que fazíamos às escondidas agora são feitas às claras. A marcha dos sodomitas será algo que jamais nós poderíamos imaginar. Já temos visto a imoralidade ser liberada em nossas ruas. Nos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América já viu milhões de crianças indefesas serem mortas,
fazendo com que as chacinas de todas as guerras, de todas as épocas, pareçam simplesmente brincadeira, comparadas com tanta mortandade, com tanta atrocidade promovida em diversos estados norte-americanos, oficialmente, pelos abortos no mundo. A pornografia, meus irmãos, tem se tornado um dos mais lucrativos negócios do mundo. As doenças venéreas têm se tornado epidêmicas. O solo africano é um solo contaminado pela AIDS. Estes dias, no entanto, conforme diz as Escrituras, estes dias serão abreviados por amor aos eleitos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando for finalmente revelado o homem da iniquidade, com toda a sua propaganda em favor da corrupção, o mundo todo estará preparado para o admirar e o seguir. Sua propaganda será atraente, a sua propaganda será humanista, a sua propaganda será revestida de pompa, a sua propaganda será revestida de riqueza, muito dinheiro. Mas o salmista acrescenta uma outra coisa: o caráter deles, o caráter deste tipo de gente que afirma não a Deus, é um caráter infeccionado. Já não há quem faça o bem. Meus irmãos queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil está vivendo agora um dos maiores dramas na história de suas missões. Um dos nossos casais de missionários que trabalham no Senegal estão presos há vários dias, aguardando julgamento. Foram acusados de guardar ou de proteger ilegalmente menores. Nas ruas de Senegal há uma horda de meninos e meninas entregues a líderes muçulmanos pelos seus próprios pais. São espalhados pelas ruas do Senegal para esmolar em favor dos seus guias, dos seus mentores espirituais. Passam fome, são espancados por esses líderes muçulmanos, fadados à mendicância, à criminalidade, deixado pelos seus pais e pelos líderes religiosos à sua própria sorte. Nossos missionários deixaram o Brasil e foram para lá, deram guarida para estes meninos e meninas, ofereceram a eles abrigo, roupa, alimento, educação e apresentaram para eles o Evangelho. Um dos pais de um destes meninos, quando soube que seu filho estava neste lugar de abrigo, foi visitá-lo e queria que o seu filho fizesse uma das rezas muçulmanas. O filho se negou, dizendo que havia conhecido a Cristo, e com Cristo conheceu a sua libertação, a sua salvação. O pai daquele menino, indignado, se retirou dali, levou o caso às autoridades, acusando os nossos missionários de abuso de crianças, guarda ilegal de crianças. Imediatamente foram presos e até hoje nas prisões fétidas do Senegal aguardam serem julgados e provavelmente serão condenados. Este, meus irmãos queridos, é um caso entre muitos. Nunca, as estatísticas provam isto, nunca houve em todas as épocas tanto martírio de crentes como tem havido em nossos dias. Segundo as estatísticas, somando-se todas as mortes dos 20 últimos séculos, dos 20 últimos séculos passados, dos martirizados pelo Evangelho, não chegam a ser tantas quantas têm ocorrido somente neste século 21. Pastores estão sendo levados aos tribunais e condenados no país mais livre do mundo, mais importante do mundo, porque se negam a fazer casamentos gays. Um pastor presbiteriano recentemente se comunicou conosco
pedindo as orações de nossa igreja em seu favor, visto que estava sendo processado porque se negou a fazer tal tipo de casamento. O diabo, a besta e o falso profeta têm se alinhado e exercido um tremendo poder no coração dos seres humanos, sobre a vida humana, sobre a sociedade. A irrupção da iniquidade tem sido vista a olhos nus, por toda parte, como jamais se vira antes. Portanto, o homem insensato, com seus falsos conceitos, com a sua conduta iníqua, com o seu caráter corrompido, espera pela vinda do Messias diabólico, espera pela chegada do seu Redentor e do seu Salvador. Estão abertamente decididos, querem se livrar de Deus para sempre e entronizar o diabo. Este é um dos tipos de homens que esperam pela entronização da besta. O salmista descreve um outro tipo. No versículo de número 2, o homem que se esqueceu de Deus. Do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. No Salmo de número 14, nós encontramos uma acusação geral sobre o pecado da raça humana. No entanto, o Salmo de número 53 descreve-se as condições da terra sobre o domínio do iníquo. Quando as forças da iniquidade se juntam para dominar o mundo. E estas forças, meus irmãos, estão inclusive nas escolas hoje. Os nossos filhos estão sendo educados por professores que têm exatamente esta intenção malévola em seu coração. As condições, meus irmãos, aqui descritas são um pesadelo, são dramáticas. A Bíblia fala de guerras, de fomes, pestilências, terremotos, perseguições, desastres ecológicos. As pessoas veem estas coisas ocorrendo e culpam a natureza. Observam tudo isto e culpam a instabilidade política das nações. Os países ricos oprimindo os países pobres. O homem moderno não consegue absolutamente ver a mão da providência, a mão de Deus em nenhum destes acontecimentos. Deus não está nestas coisas. Por isso é inútil procurar a Deus. Estão procurando salvação tal como os romanos procuravam na coroação dos Césares. Estão procurando salvação tal como os babilônicos procuravam na coroação do imperador. E, meus irmãos, provavelmente seja difícil encontrar época na qual o mundo fosse tão fanático em relação aos seus líderes políticos como está acontecendo nos nossos dias. Neles está a salvação. A segunda coisa apresentada é a obscenidade, a corrupção do homem. Versículo de número 3. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos, se corromperam. Tem sido como foram nos dias de Noé. A maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal, descreve as escrituras no livro do Gênesis, o desígnio do coração humano. A raça humana abandonou todo o princípio moral, abandonou a Deus. A raça humana abandonou a Deus e Deus os abandonou a si mesmos, a sua própria depravação, conforme é descrito em Romanos no capítulo de número 1. O homem imundo e corrompido já não se opõe ao pecado, mas aplaude o pecado. O pecado tem sido a pedra angular do seu caráter. O homem sem Deus tem sido uma expressão vívida do próprio diabo, representa vividamente a iniquidade.
a natureza diabólica, a pessoa e a personalidade da malignidade expressas nos governos deste mundo sem Deus. O homem insensato, o homem esquecido de Deus, o homem imundo magnetiza, na verdade, a presença do diabo, fazendo dele o seu guru, o seu rei, o seu salvador. E aí então vem o versículo de número 4, que descreve o homem cruel. O Senhor ainda está falando e continua a olhar e descrever o mundo. Deus julga o mundo, ele vê, entre outras coisas, o homem cruel. Ele diz assim, o Salmo: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus? Meus irmãos, o mundo está repleto de homens violentos, gente que não hesita em matar, se deliciam na violência, iniciam guerras, sem se importar com as consequências, fazem o que fazem com a consciência calma. A matança dos inocentes mundo afora também é epidêmica no Brasil. Esta violência inconsequente, sem consciência, tem criado, na verdade, uma geração sádica. A pergunta que a gente faz é esta: quais são os filmes que os seus filhos estão vendo na televisão hoje? Jovens, quais são os joguinhos que você joga no seu computador? Via de regra, matança. Os meninos estão aprendendo o jogo do matar. O diabo está preparando uma geração corrompida com atrocidade, recrutando pessoas que comem o povo de Deus como se comessem pão. Gente que não conhece a Deus e por não conhecê-lo, nem sequer o invocam. Versículo de número 5 nos traz uma solene advertência. Estes versos descrevem o julgamento final, meus irmãos, ao fim de todas as eras, para a qual nós estamos mais próximos do que jamais a humanidade esteve. O salmista descreve 3 coisas a respeito deste clímax. Os sonhos dele se tornarão em pesadelos, tomam-se de grande pavor. A despeito da persuasiva oratória, o falso profeta, a besta, o diabo, a despeito do seu poder compelidor e mobilizador, arrancando para si milhões e milhões de pessoas nos nossos dias, a despeito da segurança satânica que está sendo prometida, todo este sonho se tornará em pesadelo. Porque a Bíblia diz o seguinte: eles serão tomados de terror, de pavor, serão tomados de grande pavor. Afinal de contas, quem poderá resistir a Deus? Deus tem manifestado a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade, mas haverá o dia do basta. Quem poderá resistir a Deus? Quem é que poderá subsistir perante o julgamento de Deus? Quando menos se espera, o sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus, e nós aguardamos por este sinal. Os exércitos da terra, mesmo que unidos todos, não poderão resistir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os ossos deles serão desarticulados, diz o texto. A derrota dos exércitos, portanto, da besta, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Deus haverá de se manifestar contra todo aquele que se levantou contra o seu povo, que se levantou contra a igreja de Jesus Cristo. Uma única palavra dos lábios do Senhor, e os exércitos da terra serão aniquilados, como aconteceu nos dias de Senaqueribe. Os exércitos da besta, dos domínios desta terra, não existirão mais. E aqui então a desgraça que os espera. Meus irmãos, não
não há maldição mais maldita do que esta descrita neste salmo, de ser rejeitado por Deus. Neste momento, quando caindo em si reconhecer quem é Deus, a Bíblia diz o seguinte: Deus os envergonhará. Mas a partir daí é uma outra descrição. Do versículo de número 6 em diante, a descrição do mundo que nos espera. Livramento. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, que fala a respeito de segurança, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, que fala a respeito de alegria, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Fala a respeito do hino que será cantado neste culto, exultação, alegria do povo de Deus. Irmãos queridos, agora nós vivemos num mundo ímpio, perigoso. As Escrituras descrevem este mundo no qual nós estamos vivendo, dizendo o seguinte: este mundo jaz no maligno. Por isso a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está na volta de Cristo. Ele já veio, ofereceu salvação, segurança e uma canção para ser cantada, conforme diz um dos salmos. Colocou nos nossos lábios uma nova canção. Nós temos em nossas mãos, meus irmãos, e em nossos lábios, este cântico que foi composto aqui pelo mestre de canto, um salmo didático, e nós devemos tomar, conforme o salmista fez, tomar a nossa cítara, nós devemos cantá-lo, nós deveríamos colocar este salmo no repertório do nosso coral, visto que, ainda que descreva com realidade aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, este salmo não é um salmo pessimista, este salmo é um salmo otimista. A pergunta que nós precisamos fazer para encerrar é esta: de que lado você está? Via de regra, meus irmãos, a humanidade é dividida de várias formas, não é mesmo? Pretos e brancos, ricos e pobres, inteligentes e ignorantes. Mas este salmo divide a humanidade de duas formas: o ímpio. E o ímpio é insensato, louco, perverso, corrompido, mau. Mas o salmo também descreve um outro tipo de gente. Descreve aqueles que esperam no Senhor, os crentes no Senhor Jesus Cristo. E descrevendo este tipo de gente, fala a respeito dos justos. Como sair de um tipo de lugar para o outro lugar? As Escrituras nos dizem que só há salvação em um nome, no nome do Senhor Jesus. Se você tem a Cristo, você tem a salvação. Se você não tem a Cristo, você não tem a salvação. Se você tem a Jesus, com Ele você ajunta. Mas quem não ajunta com Jesus, espalha. Mas as Escrituras nos dizem que este é o tempo também de proclamação, da proclamação do Evangelho. Quando o Evangelho está sendo anunciado e você percebe que você está deste outro lado, sem conhecer a Deus, longe de Deus, dizendo no seu coração e vivendo isto de uma forma prática, como se Deus não existisse. A pregação do Evangelho nos dias de hoje é um convite também para que você abandone esta crença idiota, inútil, perversa, corrompida, e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Este salmo nos convoca, portanto, a uma reflexão. Vamos orar ao Senhor.